situação climática que nós estamos passando agora, nós estamos aqui juntos para adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo de número 22. A leitura ela é um pouco extensa, porém ela faz-se necessário para nós compreendermos o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho. E fedeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém. Meus irmãos, toda vez que nós lemos o livro do Gênesis, nós estamos diante de um livro que é um livro de suma importância, não somente para aqueles que servem a Cristo, mas também para as outras pessoas que não se dizem cristãs. Por que digo isso? Porque no livro de Gênesis, para aqueles que acreditam que o homem ele não é fruto do acaso, e muito menos fruto de uma evolução, o livro do Gênesis nos traz exatamente a criação do homem e da mulher. Nós vemos no livro do Gênesis, o livro de Bereshit, ou livro no princípio, que são as primeiras palavras desse livro tão rico em seu significado. Nós vemos que no livro de Gênesis, se nós não tivermos o livro de Gênesis, o nosso conhecimento seria um tanto quanto superficial, um tanto quanto deficiente em relação ao casamento, a criação do homem, a criação da mulher e até mesmo a criação da nação de Israel. É no livro de Gênesis que alguns historiadores chegam a dizer que o livro do Gênesis é o livro dos primeiros. Nós vemos o primeiro homem, a primeira mulher, o primeiro casamento, o primeiro culto, o primeiro homicídio de toda a Bíblia. E nós vemos também os primeiros homens que iriam adorar ao Senhor. A Bíblia diz que Enos invocou ao nome do Senhor. A Bíblia diz do dilúvio que Deus mandou sobre a terra. No desenrolar de toda essa história, nós vemos que Deus, ele sempre foi um Deus longânimo, que ele tem longo ânimo, ou seja, ele tem paciência com a humanidade. Mas a humanidade foi caindo cada vez mais,
foi indo de mal a pior. E quando a taça da ira de Deus se enche, Ele manda o juízo sobre a humanidade. Todavia, em todas as épocas da história de Israel e também da história da igreja, Deus Ele nunca deixou o mundo sem pelo menos um homem que o servisse, sem pelo menos uma pessoa que fizesse a diferença. Foi assim com Noé, e foi assim com um homem por nome de Abraão. Abraão, ele é um homem que é reverenciado nas três principais religiões monoteístas do mundo. As três principais religiões que acreditam na existência de um só Deus, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, tem grande respeito ou consideração por este homem por nome de Abraão. Abraão, que ele é o pai da fé, é um exemplo de fé para todos aqueles que servem a Deus. Até o capítulo de número 16, era Abrão e Sarai. Todavia, Deus chama Abraão, quando ele mora na terra de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, e diz a ele: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu vejo a diferença da chamada de Moisés para a chamada de Abraão. Moisés, ele viu uma sarça que ardia e que não se consumia, mas ele viu algo, ele pôde contemplar com os seus olhos algo que lhe dava a certeza de que Deus havia chamado Moisés. Mas Abraão não. Abraão, ele não teve nada que ele viu que lhe desse a certeza, mas ele só tinha ouvido uma voz que bradava do céu, dizendo: Abraão, sai da tua terra, Abraão, do meio da tua parentela. O pai de Abraão, por nome Tera, a história diz que Tera era um fabricante de ídolos. Abraão, ele cresceu em um contexto idólatra, morava em uma casa idólatra e morava também no meio de um povo idólatra. Deus, ele sabia que primeiro, para realizar uma grande obra na vida de Abraão, primeiro ele tinha que deixar a sua terra e a sua parentela. Ele seguiu, ele não tinha um mapa, ele não tinha nada que ele poderia apalpar, mas ele tinha algo que eu e você precisamos todos os dias. Ele tinha a fé no Deus que tinha o chamado para esta obra. No capítulo 17, Abraão e Sara recebem uma promessa. A promessa era: Abraão, eu vou fazer de ti, Abraão, uma grande nação, e todas as nações, todos os povos da terra serão benditos em ti. Todavia, Abraão, ele tinha que lidar com um empecilho na sua vida no decorrer da promessa. Sarai, sua mulher, ela não podia conceber, ela não poderia ter filho. Eu imagino o patriarca Abraão, ele ouvindo a voz de Deus, ele olhando para cima e Deus falando: eu vou fazer de você uma grande nação. Quando ele olhava na horizontal, ele tinha fé no Deus que tinha o chamado. Só que quando ele olhava pela vertical, ele via os empecilhos, ele via que a sua esposa não poderia gerar, não poderia ter filhos. O que ele faz? Olha, Sara diz a ele: pega Agar, toma essa minha serva Agar, deita-te com ela e tenha filhos com ela. Nasce Ismael. Você sabe que no decorrer da história teve um problema, um conflito na família de Abraão, justamente por conta disso, porque Abraão e Sara, eles quiseram tentar ajudar a Deus, ou querer falar para Deus da forma que Deus deveria trabalhar. Se Deus tinha falado para Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Sara, ela poderia até mesmo não ter nada, não ter nem o ventre, poderia ser estéril,
Mas se Deus falasse a Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação, Deus ia criar dentro de Sara alguma coisa, mas que a promessa iria se cumprir na vida de Abraão. Eu não sei qual é a tua situação, mas o Espírito Santo fala no meu coração dizendo: olha, existem pessoas aqui que estão olhando para cima e veem a minha promessa, mas quando olha na horizontal não está vendo mais nada de esperança. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: Ele traz à existência as coisas que não existem. Ele traz existência, Ele é Deus que cumpre a promessa na vida de quem Ele chama. Ele iria criar alguma coisa dentro de Sara, eu não sei o que, mas se Sara, ela poderia não ter nada dentro dela, Deus iria colocar, mas que a promessa iria se cumprir, ela iria se cumprir. O tempo passa, Deus abre a madre de Sarai, de Sara, que é mãe de um povo, de uma grande nação, e Deus abre a madre de Sara e ela concebe, e o nome do menino, Isaac. Isaac, ele trouxe muita alegria para aquela família. Isaac era o filho da promessa, era a continuidade da linhagem de Abraão, era a continuidade da promessa que Deus tinha feito para aquele patriarca, até ele chegar a ter Isaac. Você sabe que a história de Abraão não foi fácil. Muitas vezes a sua fé esmureceu. Ele desceu para o Egito, ele mentiu uma certa feita, mas mesmo assim, mesmo a fé de Abraão algumas vezes ter decaído, ele manteve-se firme na presença de Deus. Algumas horas Abraão, ele olhava para Sara, eu imagino que ele imaginava: mas como Deus vai dar continuidade à minha linhagem, sendo que a minha esposa, ela não pode conceber? Mas a promessa se cumpriu, a promessa Deus lhe fez cumprir. Eu imagino Abraão criando Isaac, o menino Isaac ia se desenvolvendo. A Bíblia diz que ele foi desmamado, ou seja, ele passou de uma fase para uma fase maior, ele estava se desenvolvendo. Eu imagino Abraão, ele olhando para Isaac dizendo: olha, esse aí é o filho da promessa, esse aí é onde eu deposito toda a minha esperança. O que eu não pude fazer na minha vida, Isaac vai fazer na vida dele, ele vai dar continuidade para a promessa. Todavia, Deus, quando Ele chama alguém, as pessoas pensam que Deus chama para uma colônia de férias. As pessoas pensam que Deus chama as pessoas para nunca mais sofrer, para nunca mais ter problema. Mas no capítulo de número 22, nós vemos o ápice da prova de Abraão. O ápice da prova de Abraão foi justamente o capítulo de número 22. A Bíblia diz: e provou Deus a Abraão, e provou Deus a Abraão. Quando a Bíblia diz isso, quando Deus ele provou a Abraão, ele não queria realmente saber de Isaac naquele momento, mas quando Deus prova Abraão, ele queria ter Abraão por completo na presença dele. Quando Deus pede alguma coisa para você, quando Deus pede alguma coisa para mim, na verdade Ele não quer saber disso que nós vamos dar para Ele, mas Ele quer conhecer o que tem no nosso coração. Será que muitas vezes nós adentramos aqui, nós falamos: Senhor, tudo é teu, eu me entrego, eu me rendo, eu faço isso e aquilo, mas quando Deus ele pede algo para nós, se nós não dermos, se nós não fizermos, meu irmão, eu sinto te dizer, mas a minha e a sua fé, ela é uma fé superficial, ela é uma fé rasa. Mas hoje Deus está mostrando para nós que a nossa fé não pode ser rasa. Nós temos que mergulhar nas águas do Espírito, nós temos que mergulhar na presença dEle, e quando Ele for, tudo que nós temos, nós iremos ver que Ele é tudo aquilo que nós realmente precisamos. Quando Deus for tudo que você tem,
você vai ver que Deus é tudo o que você precisa. Quando você olhar para o lado, você não vê ninguém. Quando você não tiver ninguém, você vai ver, Ele não vai te deixar só, aleluia. A presença do Espírito Santo está entre nós, e Deus fala no meu coração nesta noite. Quando você não tiver ninguém por você, olhe para o alto. A Bíblia diz, olhando para o alto, é de lá que vem o meu e o teu socorro. Eu falo a pessoas que deixaram coisas no Brasil, que deixaram família, trabalho, tudo. Aqui você pode estar pensando, mas eu não tenho ninguém por mim. Mas você e Deus é maioria. Mas Deus e você, Ele vai te fazer prosperar, porque Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele é tudo aquilo que nós precisamos. Deus prova a Abraão, e a prova, ela é diferente da tentação. Tiago diz que nós somos tentados quando atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Existem fontes de tentação. A primeira fonte de tentação é a minha carne, a minha natureza pecaminosa. Ela quer me fazer pecar, ela quer me fazer cair. Essa é a primeira fonte de tentação. A segunda fonte de tentação é Satanás, que lança os seus dardos inflamados contra mim e com a sua vida. E a terceira fonte de tentação é o mundo e seus prazeres. As pessoas olham para o mundo e seus prazeres e dizem, olha, mas isso aqui é muito bom, mas muitas vezes não agradam a Deus. Essas são as três fontes de tentação. O apóstolo Tiago, ele diz, olha, Deus não pode ser tentado, e a ninguém Ele tenta. Deus não tenta ninguém. Tem essas três fontes. Mas Deus, apesar dele não tentar, a tentação vem para me reprovar, a tentação vem para me desanimar, a tentação vem para me colocar para baixo. Mas Deus não faz isso. Deus, Ele prova o ser humano. A Bíblia diz que o crisol prova a prata, o fogo prova o ouro, e é Deus que prova o homem. Meus irmãos, quando nós estamos passando por uma provação da parte de Deus, nós podemos fazer campanha de 90 dias, nós podemos fazer campanha de 120 dias. Quando Deus, Ele quer provar alguém, Ele tem o dia que coloca na prova, mas Ele tem o dia de tirar da prova. Esta prova na tua vida não é para te matar, ela é para te fortalecer. Ele tem o dia que te colocou, mas Ele tem o dia que vai tirar você deste vale, e você vai falar como falou Miriam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Ele provou Abraão, e a Bíblia, ela diz: olha, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e vai para o lugar que eu vou te mostrar, você vai oferecer ele. Meus irmãos, essa não foi a primeira prova que Abraão passou. Abraão, desde a sua chamada, ele estava passando provas, ele estava passando vales, e agora chegou no ápice da prova. A prova mais difícil na vida de Abraão foi essa. Mas se Abraão não tivesse passado aquelas provas que ele estivesse passando no passado, que ele passou no passado, eu creio que ele não conseguiria passar esta prova de Isaac. Sabe por quê? Porque essas provas que nós passamos no dia a dia, ela vai nos preparando para alguma prova maior que virá lá na frente. Antes da minha fé, eu ter uma fé que move montanhas, eu preciso ter uma fé que move os pequenos pedregulhos do dia a dia. Eu preciso ter uma fé que move essas pequenas coisas. O que seria de Davi se ele não matasse o urso e o leão? Ele não teria derrubado o gigante. Mas essas pequenas coisas que acontecem na nossa vida, elas nos preparam, elas nos aperfeiçoam, ela nos dá a capacidade
necessidade de passar as provações do dia a dia. A Bíblia diz que a tribulação, ela produz a paciência. Deus não vai chegar em nós e dizer: toma um pouco de paciência que eu estou te dando, mas Ele vai fazer você passar algumas tribulações, para que depois da tribulação você tenha paciência. Aleluia! Nós precisamos passar pelas tribulações da vida, nós precisamos ser provados no fogo, para que nós aprendamos a ter paciência na presença do Senhor nosso Deus. Ele não quis, Abraão não quis entender. Abraão não quis, mas Senhor, mas o porquê que o Senhor está pedindo meu filho? Mas o porquê que o Senhor está me fazendo passar por isso? Meus irmãos, Abraão não quis entender. Abraão, quando Deus chamava ele, ele dizia: eis-me aqui. Ele não quis perguntar o porquê. E muitas vezes nós perguntamos, nós fazemos: Senhor, mas o porquê de tudo isso? Mas o porquê do Senhor está me fazendo passar por essa provação? Não é o porquê que nós devemos perguntar, mas é o para quê que Deus está fazendo nós passarmos por essa tribulação. Nós devemos fazer como Abraão. Abraão, ele parece que eu vejo Abraão chegando no limiar da prova, no limiar da sua existência. E na sabedoria divina, na infinita sabedoria divina, nós somos muitas vezes conduzidos ao nosso limite da nossa resistência, para nós aprendermos a confiar em Deus. Nós precisamos, meus irmãos, muitas vezes chegar no nosso limite, que é quando nós vemos as portas todas fechadas. Aí que nós começamos realmente a entender o que Deus é na nossa vida. Quantas provas eu e você passou. Você pode lembrar de muitas provas, muitas frustrações até, porque o cristianismo não me livra de frustrações. Muitas vezes nós precisamos ser frustrados para nós aprendermos algo com essa frustração. No cristianismo é assim. Muitas vezes você pensa que você fracassou, mas o fracasso, ele só é fracasso quando você não aprende nada com ele. Porque se você aprendeu algo com aquilo que as pessoas julgam ser o seu fracasso, na verdade não foi fracasso nenhum, na verdade foi um aprendizado na tua vida. Nós estamos aqui, nós precisamos aprender a dizer: eis-me aqui, Senhor. Ele sempre disse: eis-me aqui, Senhor. Abraão, ele poderia muito bem ter dito assim: olha, mas o Senhor não aceita sacrifício de pessoas. Ele não aceita sacrifício de pessoas. Abraão poderia ter dito isso, mas não. Abraão disse: eis-me aqui. Pegou os seus servos, colocou a lenha, preparou tudo certinho, pegou o jumento e foi até o monte. 3 dias. A Bíblia não diz, só que eu imagino como que foi a caminhada de Abraão, Isaac e os seus servos até o monte Moriá. Abraão, ele poderia ver um menino andando alegre, dizendo: olha, mais uma vez nós vamos oferecer um sacrifício a Deus. E Abraão olhava tudo aquilo. Abraão, ele olhava o menino, aquele filho da promessa, o filho da promessa, aquele que Deus iria dar continuidade, e ele no seu coração dizendo: mas eu vou ter que sacrificar esse menino. E eles chegam até o pé do monte Moriá, e ele diz: olha, vocês ficam aqui, e eu e o menino, nós subiremos, nós adoraremos e nós voltaremos. Mas o que me chama a atenção é que Abraão, ele não levou todo mundo para o sacrifício. Abraão, ele não levou todo mundo no alto monte para ver ele sacrificando Isaac. Não, Abraão, ele deixou no pé do monte tudo aquilo que poderia impedir a adoração de Abraão. Abraão deixou no pé do monte tudo aquilo que poderia impedir a adoração. Você que adentrou aqui nesta noite,
Será que você está subindo o monte da adoração com as coisas que estão te atrapalhando? Ou você está deixando no pé do monte as coisas que estão atrapalhando a tua adoração? Nós temos que tirar da nossa vida tudo aquilo que impede nós de adorarmos a Deus. Eu não sei o que pode impedir a sua vida de estar adorando a Deus. Eu não sei, mas deixa no pé do monte tudo aquilo que pode impedir a tua adoração. Eu não sei se é amizade, eu não sei se é Facebook, Instagram que está impedindo a tua adoração, mas deixa tudo lá no pé do monte, sobe ao monte e adore ao nome do Senhor. Mas tira tudo que pode impedir a tua adoração. Pessoas podem impedir a nossa adoração. Pessoas podem impedir, podem nos dar conselhos que nós não iremos tomar a decisão certa. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Jeroboão ouviu os moços que não tinham nada com nada. Ah, rapaz, aumenta o imposto. E os anciãos sábios diziam assim: não aumenta o imposto, porque senão vai arruinar a nação. Jeroboão escutou quem? Escutou aqueles moços que não tinham nada com nada. E depois ele pegou e dividiu a nação toda. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com amizades. Nós temos que tomar cuidado com conselhos que nós estamos ouvindo. As pessoas dizem: um conselho, se fosse bom, não se dava, se vendia. Mas um bom conselho pode salvar um casamento. Um bom conselho pode fazer com que você tome uma boa decisão na sua vida. Só que tome muito cuidado, que essas pessoas, esses moços que Jeroboão, ele tomou conselho, eles não queriam nada com nada. As pessoas pensam assim: ah, mas eu vou ficar com aquela pessoa lá, porque eu vou levar ele para a igreja, eu vou levar ela para a igreja. Meus irmãos, a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. As pessoas que pensam assim, ela é como esse salmo: primeiro ele começa a andar, depois ele se detém e depois ele se assenta. Meus irmãos, tomemos cuidado com a nossa vida cristã. O mundo quer nos derrubar, mas em todo o tempo que o inimigo queria derrubar a igreja, Deus, ele levantava um povo valente, um povo que não se curvava, um povo que fazia como Abraão, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Abraão, ele nos mostra que quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós dependemos de Deus e menos nós queremos fazer a nossa vontade. Menos nós queremos fazer a nossa vontade quando nós estamos dependendo de Deus. Abraão sobe até o monte Moriá, e lá Isaac, ele pode ter feito uma pergunta para Abraão: olha, eis aqui a lenha, eis aqui o altar, ele foi tudo preparado. Mas aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? E essa pergunta me chama a atenção. Aonde está o cordeiro na minha vida? Aonde está o cordeiro na sua vida? Onde está o cordeiro no nosso trabalho? Será que o cordeiro está lá conosco? Ou será que nós não levamos o cordeiro para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa casa? Onde está o cordeiro na tua vida? Alguns deixaram o cordeiro, alguns ficam com o cordeiro aqui na igreja, depois na hora que sai, deixa o cordeiro. Mas o cordeiro tem que estar presente na minha e na sua vida. A pergunta de Isaac: aonde está o cordeiro? Ele diz: olha, Abraão, Deus proverá para si o cordeiro. E o que Abraão devia fazer com Isaac não era só pegar o cutelo, enfiar na barriga dele, pastor, e
deixar ele sangrando e morrer. Isso é matar. Mas Deus, ele queria um sacrifício. Sacrifício é diferente. Sacrifício no Antigo Testamento, ele era pego animal. Sabe o que Abraão devia fazer? Como eles faziam com os animais. Primeiro, pega o cutelo, abre o seu pescoço, pega um recipiente, e esse sangue que desce do pescoço, que está relacionado à vida, coloca no recipiente. Depois, pega ele, abre do pescoço até a virilha, arranca as vísceras, e depois oferece em holocausto. Isso que é fé. Abraão, ele não foi para matar, irmãozinho. Abraão, ele foi para sacrificar. Sabe o que Abraão estava dizendo? Eu vou lá, eu posso cortar o pescoço, abrir o pescoço da virilha, tirar as vísceras, limpar, oferecer em holocausto, mas se preciso for, Deus, ele vai pegar todos os pedaços e vai colocar novamente, mas eu vou subir lá e vou voltar com o menino são e salvo. Esse aqui que era o sacrifício de Abraão. Não era ele pegar e matar, não, era sacrifício. Mas se preciso for, Abraão saberia de que Deus ia recolher os pedaços do menino. Deus podia pegar os pedaços, ia juntar novamente, mas ele ia subir e ia voltar com o menino são e salvo. Ele iria subir e voltar com o menino. E quando Abraão, ele levanta o cutelo, Deus brada no céu e diz: Abraão, não faças tal, Abraão. Agora eu sei que você temes a mim. E a Bíblia diz que Abraão olha no meio do mato, tem um carneiro. Não tinha um cordeiro, tinha um carneiro. Por quê? Porque Deus, ele sabia do futuro. E quando João Batista, ele falava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se tivesse um cordeiro lá, a nação de Israel ia fazer assim. Não, negativo. O cordeiro, o pai Abraão já sacrificou no Monte Moriá, já está sacrificado. Mas Deus, ele sabendo disso, ele provê não um cordeiro, mas ele provê um carneiro para oferecer o sacrifício. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, ele sabe do amanhã, e aquilo que estava acontecendo naquele momento, tudo aquilo simbolizava ao Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que estava acontecendo iria acontecer no Calvário. Porque a história de Moriá e a história do Calvário, elas são as mesmas. Porque no Moriá, Isaac, ele chega com Abraão e um jumento. Jesus, ele entra na cidade montado em um jumentinho. Isaac sobe ao Moriá carregando uma madeira, um madeiro, a lenha para o holocausto. Jesus, ele vai pela via dolorosa, carregando uma cruz da qual essa cruz era minha, e essa cruz era sua também. Ele vai carregando o madeiro. Isaac, ele sobe acompanhado pelo pai até o Monte Moriá. Mas lá no Monte do Calvário, Jesus, no último momento, ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Isaac só tem o pai, e é amado, e é abraçado no Monte Moriá. Mas no Monte Calvário, Jesus, ele estava lá, e por um momento ele se sente abandonado pelo Pai, se sente muitas vezes rejeitado pelo Pai no Monte Calvário. Isaac, ele sobe, depois de passar uma noite numa tenda, guardado e protegido pelo Pai. Jesus, ele sobe ao Monte Calvário,
depois de ter passado a noite toda na casa de Anás e na casa de Caifás, e foi julgado sem provas. Isaac sobe ao monte Moriá, amarrado com cordas, e Jesus, ele sobe ao monte Calvário, e ele é preso com os pregos. Só que aquilo tinha uma simbologia do livro de Levítico, porque no livro de Levítico a Bíblia diz que o sacerdote, ele devia pegar um animal, uma adaga, ele cortava o animal, este sangue do animal, ele era colocado em um recipiente, e ele chegava até a ponta do altar. Ele colocava sangue na primeira ponta do altar, sangue na segunda ponta do altar, sangue na terceira ponta do altar e sangue na quarta ponta do altar. E este sangue que sobrou, ele ia até a frente da nação. Ele molhava os dedos naquele sangue e começava a aspergir sobre o povo, dizendo: nós estamos perdoados, nós estamos perdoados, nós estamos perdoados. E no Calvário aconteceu a mesma coisa. O altar era a cruz, o cordeiro era Jesus. Cravo na mão direita, sangue na primeira ponta do altar. Cravo na mão esquerda, sangue na segunda ponta do altar. Cravo nos pés, sangue na terceira ponta do altar. Coroa de espinhos, sangue na quarta ponta do altar. Mas existia alguém que deveria dizer: nós estamos perdoados. E no último momento de vida, ele brada do céu dizendo: está consumado. Sabe o que isso quer dizer? Nós estamos perdoados. Nós estamos perdoados. Nós estamos perdoados. Aleluia. Isaac, ele sobe perguntando: onde está o cordeiro no Monte Moriá? Mas Jesus, como um cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca perante os seus tosquiadores. Quando Abraão levanta o cutelo, Deus brada do céu, dizendo: Abraão, não faças tal. No Calvário, Deus não bradou do céu, mas foi o próprio cordeiro que gritou: está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isaac, ele sobe ao Monte Moriá e ele desce vivo. Só que Jesus, ele não desce vivo do Monte Calvário, ele desce morto. Ele é colocado em um sepulcro. Mas depois de 3 dias, a morte não teve poder sobre a vida dele. Um certo homem disse assim: dizem que o fogo é forte, mas dizem que o ferro é forte, mas vem o fogo e derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas vem a água e apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas vem o sol e seca a água. Dizem que o sol é forte, mas vem a nuvem e tampa o sol. Dizem que a nuvem é forte, mas vem o vento e leva a nuvem. Dizem que o vento é forte, mas vem a montanha e para o vento. Dizem que a montanha é forte, mas vem o homem e derruba a montanha. Dizem que o homem é forte, mas vem a morte e acaba com o homem. Mas há 2000 anos atrás, existiu um que a morte não teve poder sobre a vida dele. A morte foi morta pela vida de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Se coloque de pé nesta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Eu não sei tamanho a tua aprovação, eu não sei o que você está passando, o que passou Abraão, mas nesta noite ele proverá o cordeiro, ele vai prover o escape para a minha vida, para a tua vida. Esta prova não veio para nos matar, esta prova veio para nos fortalecer na presença do Senhor. Como que Abraão iria escolher entre fé ou razão? As pessoas pensam que fé, ela é um tiro no escuro, mas não é. A fé ela é relacionamento. A fé é relacionamento. A fé é eu subir o primeiro degrau, mesmo que eu não veja a escada toda. Nós precisamos não pregar apenas sobre fé, nós precisamos viver fé no nosso dia a dia. E eu te convido nesta noite a curvar a sua cabeça onde você está. E eu quero que você peça a Deus, não
um emprego, não uma porta de emprego, não, mas eu quero que você peça nesta noite: Senhor, acrescenta-nos a fé, nos ajude a ser como foi Abraão, nos ajude a vencer as provações, nos ajude a vencer os obstáculos desta vida. Você pode ter chegado aqui cansado, abatido, muitas vezes para baixo, mas hoje o Espírito de Deus, Ele testifica ao meu espírito que Ele está vindo, dando força para você, revigorando a tua força. Levanta esses joelhos desconjuntados e continua caminhando na presença do Senhor. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. Eu preguei a tua palavra, Senhor, e esta palavra que é viva, eficaz. Eu creio na suficiência da tua palavra e na inspiração da mesma. Senhor Jesus, abençoa o teu povo, acrescenta-nos a fé, nos ajude não apenas a pregar sobre fé, mas a viver fé. Não ajude não apenas nós pregarmos sobre o cristianismo, mas viver o cristianismo. Senhor, tira do nosso coração todo sentimento que não te agrada, todo sentimento que não é da tua vontade, tira, Senhor, e nos ajude a caminhar na fé, nos ajude a nós termos fé, nos ajude a termos fé, acrescenta-nos a fé, para que nós tenhamos uma vida na tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, poder ficar em pé, já vamos encerrar. Louvado seja Deus. Só agradecer a Deus por tudo, né? Pelo seu amor, por sua bondade, por esta palavra maravilhosa que nós ouvimos nesta noite.